Olá, sou Maria Raíssa e hoje estarei falando sobre pesca e legislação do caranguejo-sá e do guaiamum, sobre a matéria de Ética e Legislação aplicada à pesca e aquicultura, ministrada pela professora Flávia Luciano Fredot, da Universidade Federal Rural de Pernambuco, nesse ano 2021. Bom, primeiramente, nós temos que saber que 30% da pesca, em geral, 30% equivale aos crustáceos. E desses crustáceos, um que mais se destaca realmente é o caranguejo-sá. Tanto que a coleta dele vem sendo registrada desde o século XVI pelos jesuítas, pelos portugueses que vieram ao Brasil. Esse caranguejo, ele serve muito para o suporte econômico da família brasileira, principalmente das comunidades litorâneas, e justamente porque elas vivem apenas da sua cata e da sua comercialização, o que vem a criar outros problemas, pois devido a essa intensa atividade extrativista e aliada com a ausência total de informações sobre o ciclo biológico da espécie, como a andada e outros tipos de fatores reprodutivos, e também o uso de técnicas de captura ilegal como redinha e afins, em qual levaram a reduzir o tamanho da espécie e criar outros fatores econômicos problemáticos. Além de fatores econômicos, a fatores ambientais vieram a forçar a implementação de algumas legislações, de algumas leis e algumas regras, vamos dizer assim, no qual tiveram início em 2003 e vieram com alguns espaços de tempo em outros anos, como por exemplo tiveram em 2003, depois 2005, 2006, 2008. Isso é um exemplo. O primeiro que veio foi a portaria do IMAMBA número 52, em dia 30 de setembro de 2003, no qual veio a proibir a captura total do caranguejo-sá, o Unidus cordatus, no período de 1 de outubro a 30 de novembro para todos os indivíduos, e depois no período de 1 a 31 de dezembro somente para fêmeas, porque supunha-se que nesse período elas sempre estariam ovadas, então não poderiam capturar elas, e nesse período de outubro e novembro seria justamente a época de reprodução deles. Nos estados de Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná e Santa Catarina, apenas. E depois veio a Instrução Normativa MMA, em 2005, porém proibindo o transporte deles no estado de Espírito Santo, do caranguejo-sá no estado do Espírito Santo, considerando várias questões justamente pela necessidade de proteção e do controle do ecossistema manguezal daquele estado. Em seguida veio 2006, no qual veio especificamente no município de Canavieiras, na Bahia, no qual proibia a captura de caranguejos de 6 a 8 centímetros, sendo de 6 o caranguejo-sá e o guaiamum de 8 centímetros, apenas nesse município. E ainda em 2006, veio a Instrução Normativa do IBAMA número 90, no qual veio proibir totalmente a captura, o transporte, o aproveitamento dele e até mesmo manter ele em cativeiro. Ele quem? O guaiamum azul. E especificamente para esses estados: Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Bahia. Não foi bem específico, mas para falar um pouco na questão da continuidade dos caranguejos, apenas especificamente deles, teve uma instrução normativa que foi sobre a questão da área que poderia ser capturado o caranguejo reis, que é o Chassel ramossai, caranguejo rei, são esses caranguejos que são capturados em alto mar, e depois um outro que é o de mesma Chassel natialis, com uma outra delimitação específica. Bem, depois daqueles primeira parte, depois vieram em 2013
2015, 2017, 2018, 2020 vieram ter mais algumas atualizações e algumas restrições. A de 2013 veio apenas para o Pará, Maranhão, Piauí e o Ceará, no qual permite o transporte, a captura, porém com algumas restrições. Tipo, as pessoas tinham que ter o cadastro técnico federal do IBAMA para poder transportar essas espécimes e também ter todo o cuidado de transporte. Eles eram principalmente utilizados para pesquisa, não muito para consumo, pelo que se deu a entender. E o de 2015, na realidade, veio no artigo 5, que está essa instrução normativa entrará em vigor em 1º de janeiro. É basicamente adicionar mais um artigo para dizer em qual época iria realmente entrar em vigor, no qual o artigo 5, essa instrução normativa entra em vigor 180 dias após sua publicação. Foi isso que apareceu nessa instrução normativa de 9 de janeiro de 2015. E, por último, apenas em 2017 que viu a questão da andada, no qual segue sempre esse período de lua cheia e lua nova, e nesse quesito ele proíbe a captura, manter ele em cativeiro, transporte e o aproveitamento do pescado. Aproveitamento não, reutilização dele, o jeito para se manter. Nesses seguintes estados: Pará, Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Bahia, principalmente todas as partes do norte, nordeste. Mas o que é andada? A andada é a parte reprodutiva, é o período em que os caranguejos machos e fêmeas saem de suas tocas e andam pelo manguezal para acasalamento e libertação dos ovos. E depois só 2020, apenas 2020, que teve a questão do especificação dessa andada novamente, no qual em 2020 foi de 11 a 16 de janeiro, 10 a 15 de fevereiro, 10 a 15 de março, nos estados do Nordeste. E no final do ano, 2020, teve uma complementação, que essa observação da andada seria não apenas em ano, para eles não terem que fazer toda vez uma portaria dizendo que durante a andada correspondente aos ambientes iria ser proibida a captura. Bem, enfim, eles estenderam para que isso é proibido até mesmo até 2024, até ter mais atualizações de pesquisas de como funciona o ciclo reprodutivo dos caranguejos. E desse ano já se passou no dia 30 do ano passado até dia 5 de janeiro. Depois será proibida a captura novamente no dia de hoje, que é dia 28. Depois dia 3 até dia 3. Depois vem dia 27 até dia 5, dia 28 até dia 3. Bom, caranguejo realmente é uma coisa complicada de se concluir uma questão, por causa que tem a questão biológica dele. É um animal extremamente não muito estudado. Os estudos que são feitos vê que isso é complicado manter eles não manter, mas sim reproduzi-los em cativeiro. Ainda não se encontrou um método economicamente eficiente e viável para essa espécie, e que é uma coisa que sustenta muitas famílias brasileiras, ribeirinhas e afins. E é isso que eu posso concluir. Mesmo com toda a questão ambiental, é algo economicamente que sustenta muitas famílias. Mas é isso. Muito obrigada. Até logo.